Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pediatria em Dose Dupla. Eu sou a doutora Dalisa Sade, mãe da Isabela, da Giovana. E eu sou a Amanda Calejas, mãe da Ana Luísa. E hoje o nosso podcast, ele é um podcast muito bom para as mães que estão ali com o bebezinho pequeno em casa. Porque nós vamos falar dos top 5 cuidados que as mães precisam ter com o recém-nascido. São coisas básicas do dia a dia, mas que a gente sabe que geram insegurança da mãe na hora de fazer, né, Dalisa? Então, o episódio de hoje, gente, tá muito bom, né? Para as mamães de primeira viagem, para as mamães de segunda viagem, Exato. É sempre bom a gente saber. Para as vovós que vão ajudar nos cuidados, né? Para as pessoas que trabalham com crianças. Esse episódio tá muito legal. Para os papais também, Exato, né? Os Os papais muitas vezes podem ajudar as mamães nos cuidados de higiene com o bebê, certeza, né? com certeza. Cada vez mais os papais têm ajudado as mamães, né? Uhum. Às vezes a gente vê no consultório, às vezes o próprio papai vai levar o bebê na consulta, né? Então, vamos lá falar? Vamos. Então, os top 5 cuidados de higiene com o recém-nascido, tá? Então, primeiro, gente, cuidado com o coto umbilical do seu bebê, né? Lembrando, Amanda, que o coto umbilical, ele é aquela substância meio gelatinosa ali, né? Que é clampeado depois que nasce. Ele pode ir com um clampzinho ou com uma borrachinha amarradinho, né? E aí, a gente vai cuidar desse umbiguinho sem medo. O umbigo não dói, então a gente não pode ter medo de cuidar. A gente tem que ter medo de não cuidar, porque se não cuidar, pode infeccionar o umbiguinho, né, Amanda? Exato. E aquele tecido, gente, é um tecido que vai ser desvitalizado, né? Então, ele perdeu a função que ele tinha era enquanto o bebê estava na barriga, e agora ele não vai ter mais. Então, esse tecido, ele vai secar, até que ele vai cair. Ele geralmente cai de 7 a 14 dias, né? Às vezes pode cair um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas geralmente de 7 a 14 dias é o período que a gente espera que o coto caia. E o que a gente precisa fazer é propiciar um ambiente seco, limpo, para que esse umbigo possa cair e, principalmente, não gerar infecção secundária, porque o problema ali é quando as bactérias se aproveitam da situação ali, daquele tecido gelatinoso e se proliferam e causam infecção. E isso, sim, passa a ser perigoso. Então, gente, não tem segredo. A gente não precisa pôr nada em cima, a gente não precisa pôr faixa, a gente não precisa pôr moeda. Tudo que a gente colocar que for abafar aquilo pode acabar piorando, porque o principal ponto é deixar limpo e seco, né, Dalise? Isso aí. Então, sempre quando for na hora do banho, lavar bem com água e sabão, secar com muita delicadeza para não machucar, tá? E depois manter ele sequinho, né? Respirar, porque se a gente ficar passando coisa, colocar líquido, outras substâncias que não deve, infecciona e aí pode ficar grave, sim. Exato. Tá? Então, gente, apesar de ser uma coisa ali que a gente olha, é estranho, é super simples de cuidar, né, Dalise? É limpar e deixar seco e esse coto vai cair, né? Vai cair, inclusive, mais rápido até, Sim. né? Se a gente mantiver ele seco, bem né? sequinho e respirar bem, tá? Isso. Bom, então, esse é o primeiro cuidado, né, de higiene. O segundo cuidado de higiene é o banho do bebê, que é um momento super gostoso, mas que a gente tem que se lembrar de algumas coisas para poder dar um banhozinho com tranquilidade no nosso bebê, né? Lembrando que o primeiro banho do bebê, ele deve ser dado depois das primeiras 24 horas, né? Não tem aquela pressa do neném nascer e já tomar o banho. Quando o bebê nasce, ele nasce com uma manteiguinha assim nele, branquinha, que a gente chama de vernix, né? Quem já viu o bebezinho recém-nascido já deve ter visto. O vernix, que é essa manteiguinha esbranquiçada, ele não deve ser retirado do bebê, porque ele é um fator de proteção. Ele protege contra infecções e ele também hidrata a pele do bebê. Então, a gente não retira até o primeiro banhozinho. Inclusive, no primeiro banho, a gente não precisa ficar esfregando o vernix, não. A gente deixa ele ali, que ele vai proteger e hidratar a pelezinha do bebê. Né? E lembrar, Dalise, que a gente não tem uma regra do número de banhos que a gente precisa dar no bebê, né? Em lugares mais frios, por exemplo, às vezes a pessoa dá uma vez por dia só, né? Em lugares mais quentes, às vezes a pessoa dá mais. A gente mora em Cuiabá, por exemplo, aqui é super quente, né? Às vezes as mães, o bebê é recém-nascido e já tem mãe que já dá banho 2 vezes por dia. Não tem problema, né? O que a gente preconiza é o uso do sabonete, do gelzinho de limpeza, uma vez por dia só. E se for dar mais de um banho, não precisa, porque a pele do bebê é muito sensível, a gente não precisa ficar aplicando produto toda hora. Então, se for dar mais de um banho, o outro banho a gente pode fazer só com aguinha e não precisa usar o sabonetinho, né? Isso aí. Então, mas assim, não tem uma regra, tem que ser um, tem que ser dois, não tem, né? Vai na rotina de cada família, né? A quantidade de banhos que o bebê vai tomar. Tem uma coisa que você que me falou quando eu tava acho que
pode ganhar na Luísa, logo que a Ana Luísa tinha nascido, eu não sei. Você lembra que você me falou assim, amiga, quando você for dar banho da Ana Luísa, deixa tudo pronto. Eu lembro que eu lembro até hoje que você me falou isso. Você falou assim, vê todo o passo a passo. Vê o sabonete, vê a toalha, vê a banheira, vê a roupinha que vai pôr depois. Deixa mais uma toalha seca no trocador pra te ajudar a secar a criança. Então, gente, Dalise vai falar essas dicas valiosas que ela me falou um dia. Não, agora você vai falar. Ela vai falar igual ela falou pra mim. Porque eu lembro que até hoje, sabe, às vezes quando eu vou, tipo, dar o banho na Ana Luísa, eu venho com aquele checklist pra ver se tá tudo pronto e organizado, né? Porque às vezes a gente tá tão afoita ali pra dar o banho do bebê que a gente se esquece desses detalhes. Aí você tá ali no meio do banho e você fala, ai, meu Deus, e aí, e a toalha? Ou às vezes você tira o bebê da banheira e, meu Deus, cadê a roupinha, né? Então, sempre antes do banho, dica de ouro, hein, gente? Sempre antes do banho, já prepare todo o ambiente, tudo que você vai precisar. Deixa separado a toalhinha, a fraldinha que vai colocar, a pomadinha de assadura, a roupinha do bebê, a meia, tudo certinho, para que o banho aconteça de forma mais natural possível. Certifique-se de que não tem uma janela aberta, uma porta aberta que possa entrar vento, ar no quarto, para não resfriar o bebê, né? Deixar a banheira em uma posição, a uma altura que seja confortável para você e próximo de você, né? Isso mesmo, a gente foi desse jeitinho que ela me falou. Mas é verdade, parece que é bobeira, mas não. Antes de ir pro banho, você tem que fazer todo esse checklist, né? Esqueci que eu ia falar. Esqueci, daqui a pouco eu lembro, gente, daqui a pouco eu lembro. Tudo à mão. Tudo à mão, tudo próximo. Ah, não, lembrei. E assim, lembrar de curtir, né? O momento do banho. É um momento tão gostoso, né? As crianças, quando muito pequenininhas, às vezes ainda não curtem. Mas logo cedo elas começam a curtir. É um momento relaxante, é um momento de conexão. Vou colocar uma musiquinha. Às vezes deixar uma luz mais baixa, né? E é um momento bem gostoso com o bebê, né? Fazer é um momento... carinho, né? Deixar a água correr. A gente recomenda que a água esteja em uma temperatura em torno de 36 graus. Mas, assim, olha, eu vou te falar, a gente não precisa ser engessado em tudo, né? Sim. Na minha primeira filha, eu comprei um termômetro para medir a temperatura da água. A gente recomenda você sempre testar a temperatura antes de colocar o bebê para evitar queimadura. E nunca deixar o bebê sozinho na banheira, né? Isso é cuidados para prevenção de acidentes. Mas a gente recomenda testar com o dorso da mão ou com o cotovelo, né? Outra coisa interessante para quem tempera a água na banheirinha é primeiro colocar água fria e depois ir aquecendo com a aguinha mais quente. Porque se você já colocar água quente e depois ir colocando a fria, não dá certo também, né? Mas isso normalmente a gente faz mais na primeira. Na minha segunda, eu pegava a água do chuveiro, porque já vem numa temperatura agradável. E sabe uma coisa que é interessante também? Eu acho que cada criança, né? Tem criança que prefere água mais quentinha, tem criança que prefere água mais gelada. Ana Luísa sempre foi uma criança que preferiu água mais gelada. Sempre. Eu gosto muito de água quente. Então, no começo, eu deixava mais quente e eu percebia, tipo, que ela se incomodava. Eu comecei a deixar a água mais geladinha e ela curte. Mais natural, né? Exato. Gelada não, mas natural. E ela curte. Então, eu acho que também, isso também é um conhecimento ali que a mãe vai conhecendo o bebê e vai descobrindo, né? Qual água que ele gosta mais. Mas sempre, gente, sempre, antes de colocar a criança, testar na gente, né? Porque vai que... sempre liguei o chuveiro assim, mas naquele dia você ligou, ele tava mais quente ou tava mais frio. Então, sempre é importante... testar antes de colocar o bebê, né? E depois, assim, a gente recomenda que a aguinha esteja um banhozinho de imersão. Então, mais ou menos até a cinturinha do bebê. A mamãe pode usar aquelas cadeiras que se acoplam na banheirinha para o bebê não escorregar, quem se sentir mais confortável, né? E deixar o bebezinho ali na imersão na aguinha. Sempre que tirar o bebê da banheirinha, enxugar ele bem delicadamente, mas deixar ele sequinho, porque ele perde calor na umidade, né? A água na pele do bebê, ela tira o calor do bebê e pode deixar ele com frio. Então, secar o bebê bem sequinho. E por isso, às vezes, essa técnica de 2 toalhas, né? Porque você pega uma toalha, seca o bebê logo depois que ele sai do banho, seca, tira aquela parte que você tá vendo mais, deixa outra toalha aberta no trocador, deita a criança nessa outra toalha que vai estar seca e termina de secar. Isso é uma técnica que a gente faz também para ajudar. Principalmente quando o bebê é pequenininho, né? Depois que cresce não precisa, mas quando é bebê pequenininho, é uma técnica que ajuda, né? E para finalizar essa questão do banho, Dalise, eu acho importante a gente falar dos produtos que a gente usa durante o banho, né? Existe um estudo recente e grande que mostrou para nós várias coisas que estão dentro dos produtos que a gente usa, né? E trouxe também o pH dos produtos, mostrando qual pH é mais compatível com a pele do bebê. Então, hoje a gente tem no mercado, né,
vários produtos que são super compatíveis com a pele do bebê, que mudaram um pouco uma prática antiga que a gente tinha. Porque a gente tinha uma tendência a usar os sabonetes que tinham pH neutros. Sabonetes glicerinados. Exato, que tinham pHs neutros. E esse estudo trouxe que a pele do bebê, ela tem um pH um pouquinho mais ácido. Então, a tendência é que a gente use sabonetes que tenham um pH mais próximo da pele do bebê. E esses sabonetes são chamados de Syndets, né? Geralmente são sabonetes líquidos. Então, hoje em dia a gente tem produtos excelentes no mercado, com bom benefício e que são próprios para a pele do bebê, hipoalergênicos e feitos para a gente usar naquela situação, né? Aí a gente pode procurar na embalagem do sabonete que a gente for usar para o bebê, né? De preferência o sabonete líquido, procurar escrito pH mais ácido ou fisiológico, né? Que é mais próximo ao pH da pele do bebê, que vai causar menos alergia, menos sensibilidade nesse bebê, menos irritação, né, na pele. Então, é isso. Então, aí você pode aproveitar o banhozinho da manhã, põe uma musiquinha mais animada, o banhozinho da noite, aquela musiquinha mais relaxante, pra já ir desacelerando, né? Já pode fazer parte do ritual noturno, né, o banho. Isso. Muitas mães, né, fazem o banho noturno já como parte do ritual, né? Mas é isso, gente. Então, agora o terceiro cuidado... Deixa eu te perguntar, quem deu o primeiro banho das meninas? Eu. Você? Eu também dei o da Ana Luísa. Eu também. Todo mundo tinha medo. Minha mãe tinha medo, minhas irmãs tinham medo, todo mundo tinha medo. Era eu. Não, lá em casa nem dei opção, entendeu? Tinha medo. Não, eu dei a opção. Principalmente na segunda. A primeira... E até hoje, eu adoro dar o banho dela. Eu só não dou quando eu realmente não consigo. Assim, é um momento que eu adoro dar o banho nela. Ela está começando a ficar independente, né? Mas, porque é o Marco, né? Quem que vai dar o primeiro banho e tal. Mas lá em casa todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo de dar banho. Mas não precisa ter medo de dar banho, gente, né? Não precisa ter medo de dar banho. Exato. Essas que a Dalise falou, essas cadeirinhas, as boias, ajudam muito um bebê pequeno, mãe que às vezes é um pouco mais inexperiente, né? É porque a gente era acostumada, né, mexer? Mas quem é inexperiente ajuda muito. Sim, muito. Dá mais segurança, né? E vamos pro top 3 cuidados do recém-nascido, que é a troca de fralda. Que a mãe vai trocar, em média, umas 497 mil fraldas. Mais ou menos, por aí. A gente não tem fim, entendeu? Não tem fim. Já tem que fazer o chá fralda pra estocar, pra pegar bastante fralda, porque é uma coisa que a gente troca bastante, né? Bom, gente, então assim, pra troca de fralda do bebê, certifique-se de que está tudo à sua mão e que tudo tem segurança para você trocar, né? Então, o trocadorzinho estar pronto, a fraldinha estar posicionada, o algodãozinho e a água morninha estarem ali do seu lado, né? Para você poder cuidar com tranquilidade e evitar de acidentes com o bebê na hora da troca, né? Essa questão que você falou do trocador estar seguro, tudo, eu acho extremamente importante, né? Principalmente naquela fase de 4 meses que a criança começa a rolar, né? Na fase que a criança começa a ficar em pé. Muitas vezes a gente precisa trocar o trocador de lugar onde ele era habitualmente, a gente precisa trocar. Eu já tive alguns casos no consultório de queda de trocador, né? Tive um caso recente que fez até uma fratura de crânio de queda de trocador, porque naquela fase a gente tá acostumado ali com aquele bebê que não se mexe, não sai do lugar. De repente, gente, o bebê começa a rolar. Gente, e é de uma hora pra outra. E é um segundo. Então, assim, né? Sempre a gente fala pro trocador ter segurança nas laterais e deixar aberto só pra onde você está, né? Então, assim, mesmo que a gente tome todo o cuidado, gente, eventualmente a gente ainda vê esse tipo de acidente. Então, toda atenção na hora da troca de fralda é importante, né? Porque a criança realmente se mexe muito. É verdade. Na hora da troca de fralda, a gente também recomenda dar preferência ao algodão e à água morninha ou à água corrente mesmo dentro de casa, tá? Evita ficar usando o lenço umedecido. Deixa para quando for sair, passear, tiver algum evento, tá? Então, em casa, sempre limpar com a aguinha morna. Pode ser com algodãozinho ou na própria pia mesmo. Às vezes, se a água estiver natural, é um lugar quente, você pode lavar com água corrente. E aí, sempre secar o bumbumzinho do bebê, manter sequinho para não aumentar o fungo, né? Porque o fungo gosta do calor e da umidade. Certo? A gente tem um episódio sobre a pele do bebê, que a dermatologista Luciana explica exatamente por que não é interessante a gente ficar usando esses, né, produtos e dar preferência no algodão com água nesses primeiros dias. Ela explica sobre a composição da pele do bebê. É um episódio da temporada antiga, tá muito legal, né? Vão lá no Spotify e escutem, porque ele realmente tá muito legal, esse episódio. E lembrar que é fácil, né, de remover essa sujeira. Tem mãe que fica insegura, será que vai limpar se eu passar só a água? Mas vai limpar, gente, vai limpar, vai ficar limpinho. E lembrar que a pele do bebê é muito sensível, então menos é mais, né? Quanto mais coisa a gente fica passando, quanto mais produto a gente fica passando, pior é pra pele do bebê, né? É uma pele muito sensível.
né? É verdade. E aí é interessante a gente usar uma pomada para prevenção de assaduras. Porque a pomada no bumbum do bebê, né, ela vai fazer uma barreira protetora. Então, o xixi é ácido, o cocô é ácido, tem as bactérias. Então, a gente vai proteger aquela pelezinha do bebê contra atrito, contra acidez, né, das nossas eliminações. Então, passar a pomadinha ali de prevenção. Nunca ficar passando pomada de tratamento, Nunca ficar né? passando pomada que tem medicação, que tem antifúngico, exato. Porque acaba que é uma prática comum, mas não pode, né? A gente tem que usar essas pomadas de prevenção, quanto mais naturais, melhores, né, Dalisa? Quanto menos componentes, melhores. Porque é só pra fazer uma barreira ali de proteção. E uma coisa que eu gosto muito de frisar pras mães é que a gente não precisa reaplicar a cada troca de fralda, né? De repente, se a criança fez só um xixi ali, você vai trocar a fralda, você dá uma secadinha, você vê que ainda tem uma quantidade de pomada suficiente, você não precisa ficar toda hora tirando aquela pomada e reaplicando, porque com isso a gente fica fazendo uma fricção desnecessária ali na pele do bebê, né? Então, usar a pomada correta e não precisa ficar usando com frequência também, né? Amanda, quantas vezes eu tenho que trocar a fralda do meu bebê? Quando que eu sei que eu tenho que trocar a fralda? Não tem um número X, né? A cada 2 horas, cada 3 horas. Depende de quanto a criança mamou naquele momento, tudo. Mas a gente percebeu que a fraldinha tá cheia. A gente percebeu que ela já deu aquela abauladinha. O melhor é a gente trocar, né? A gente faz cocô imediatamente, né? Cocô a gente sempre troca. Xixi, encheu um pouquinho, a gente troca. Não é também a cada diurese, molhou um pouquinho, a gente já precisa trocar. Hoje em dia as fraldas conseguem absorver. O importante é você garantir trocas frequentes para que a criança esteja sempre seca. Lembrar que o ambiente úmido vai propiciar que essa pele fique mais sensível, vai propiciar o aparecimento de fungos, e a gente não quer isso, né? Mas a gente estima aí que para um bebê normal, um bebê que mame uma quantidade considerável, a gente espera aí umas 6 trocas, 6 a 8 trocas nas 24 horas, seria mais ou menos esse número, né? Mas não dá pra gente, né, ser tão, como você diz, tão rígida nessas questões. Mas mais ou menos é isso. Pra gente, né, a gente precisa saber mais ou menos. E aí vem aquele dilema. É mais fácil trocar menino ou trocar menina? Pois eu só troquei menina. Você só teve uma experiência, né? Eu já tive as 2 experiências por conta de sobrinho, tudo. Eu, Amanda, acho muito mais fácil trocar menina. Sério? Eu acho muito mais fácil. Eu imagino que seja o menino. Gente, menino, eu acho mais difícil que tem a bolsa escrotal. Aí você levanta, limpa embaixo, levanta, limpa do outro lado. Eu juro, eu acho mais difícil. Exato, mas tem mãe que acha mais fácil trocar menino, né? Lembrar que nas meninas, a uretra, que é a saída do xixi, fica muito próximo do ânus, que é a saída do cocô, né? Então, a gente sempre vai da frente pra trás. Sempre indo da uretra em direção ao ânus. E nunca do ânus em direção à uretra, porque a gente pode acabar levando ali um pouco das bactérias, né? Fazendo o fluxo ao contrário, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter realmente, é um cuidado extra que a gente tem quando a gente troca a menina, que no menino às vezes a gente não se preocupa tanto, porque como a uretra fica na ponta do pênis, não fica próxima ao ânus, né? Mas é sempre da frente pra trás, né? Com a limpeza com algodão, tudo que a gente faz na menina, né? Isso é muito importante de aprender, né? Desde sempre. Exato. Pra fazer essa higienização. E no menino, Dalise, a gente tem que lembrar que a gente não tem a indicação de ficar forçando a fimose do menino na hora da higiene, né? A gente expõe a glande da criança até onde vai de forma natural e faz a limpeza só ali e pronto. A gente não tem indicação de ficar forçando para tentar abrir mais para limpar, né? Então, a gente faz a exposição da glande ali de forma natural só até onde vai sem resistência. Isso aí. Mas eu acho mais difícil menino. Me julguem, mas eu acho mais difícil menino. Eu vou ter que ter um menino agora pra Dalise trocar a fralda dele pra ela. Mas eu troquei dos meus sobrinhos pra também. É verdade. Agora verdade. que eu lembrei. É isso aí. Bom, outro cuidado de higiene que a gente tem que ter com os nossos bebês é com relação à orelhinha do bebê, né? Então, assim, gente, a gente vai higienizar a orelha do bebê sempre externamente, né? A gente nunca fica limpando dentro do conduto. Lembrando que o conduto é pequenininho. Então, a gente pode machucar mesmo, né? Ou empurrar as sujidades para dentro da orelhinha do bebê. Tem aquele cotonete especial de recém-nascido que ele tem a pontinha menor, que também ele é menor, ele se adapta bem, ele impede que o cotonete entre muito, né? A produção de cera, ela é normal, né? A gente tem uma produção de cera natural no nosso ouvido e a gente tem uns movimentos ciliares dentro do ouvido que fazem com que essa cera vá sendo produzida e saia. Então, a gente faz a limpeza só do que a gente está enxergando ali por fora, né? A gente tem uma tendência a querer usar a limpeza e colocar lá dentro para limpar lá dentro. Só que com isso, às vezes, a gente acaba fazendo um movimento ao contrário e empurrando a cera para dentro. Então, a gente não recomenda. A limpeza da criança é para fora,
aonde a gente enxerga com o cotonete especial. E lembrar, gente, que a produção de cera é normal. As mães ficam super aflitas, falam, Amanda, produz muita cera, sai muita cera. É normal, faz parte da nossa defesa, faz parte do funcionamento ali do nosso ouvido, essa produção de cera, né? Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos, mas é normal. Né? Então depois do banho, a gente vai com o cotonetezinho especial, com a pontinha menor. A gente vai limpar toda essa região externa da orelha, todas as dobrinhas por fora. Não esquecer da região posterior da orelhinha também, manter ela sempre bem sequinha. E é isso. Exato, é isso. É super simples, gente. Não coloque nada lá dentro, não precisa, né? Não precisa. E aí... Nossa, pra mim foi um desafio com as duas. E eu sei que muita gente também tem desafio pra cortar unha do Por bebê. isso que nós deixamos como o top 5 e o último item, cortar as unhas do bebê, né? Nossa senhora, lá em casa o bicho pegava, hein? Elas não gostavam de jeito nenhum que cortasse a unha do bebê. Você sabe, posso contar a minha experiência? Sim. Eu sempre cortei só dormindo. É uma dica. Sempre mas as contei minhas... só dormindo. Porque como eu comentei já em outros podcasts, que ela tinha aquela primeira parte do sono que era muito boa, eu sempre cortei só dormindo. E aí eu falei, cara, eu preciso transicionar isso agora. Não dá pra ficar cortando só dormindo, né? Ela já tá crescendo e tal. E aí eu comecei, um dia eu peguei o cortador e fingi que tava cortando minha unha. Aí deixei o cortador meio ali pra ela se ambientar, sabe? E aí um dia ela veio com o cortador pra mim e falou, mamãe, quer cortar? Aí eu falei, gente, será que vai rolar assim, né? Tão natural. Aí eu falei, tá bom, filha, eu vou cortar a sua unha. Cortei um dedo, cortei outro dedo, cortei outro dedo. Ela ficou paradinha. Aí agora, quando eu quero cortar a unha dela, quando chega a época de cortar a unha dela, eu deixo o cortador meio à vista. E aí ela vem, entendeu? Mamãe quer cortar. Gente, foi tão natural, foi tão tranquilo. Mas eu sei que tem muitas crianças que têm muita resistência pra cortar a unha. Sempre foi o piseiro, meu Deus do céu, o piseiro. Tem medo, né? Acha que vai doer. Senhora. Lembrando, gente, que quando o bebê nasce, a unha do bebê é muito fininha. Ela parece um papelzinho, assim, né? Mas a gente tem que cortar porque ele pode se machucar, ele pode se arranhar, né? E a gente tem tesouras especiais, que são tesouras que têm a ponta arredondada, até para poder não machucar o bebê. Ou se você tiver muito medo, você pode lixar também a unhazinha. Tá, do bebê. A gente tem vários dispositivos hoje, né? Tem a tesourinha, que é a tesoura com ponta arredondada, que eu acho que é a melhor para esses bebês muito pequenininhos, é o que eu acho mais fácil quando o bebê é bem pequenininho. Tem os cortadores, quando a criança começa já a ficar com a unha um pouquinho mais dura, que eu também, para crianças maiores, acho fácil. Tem as lixinhas, e hoje em dia tem aquelas lixas elétricas, né, da Lizzy, que são aquelas que, tipo, você aperta um botãozinho e ela vai lixando, e você vai só passando, assim, no dedinho do bebê. Então, eu acho que a mãe tem que experimentar, né? Experimentar tesoura, experimentar a lixinha e ela vê qual método ela vai se identificar mais. Não existe um que é o melhor, né? Cada mãe ali vai achar o que vai funcionar melhor para ela, né? E quando vai cortar, Amanda, a gente recomenda cortar reto a unha, tá? Porque dessa forma ele encrava menos a unha do bebê, tá? Então, deixar ela bem retinha, evitar de cortar arredondada. De tirar os cantinhos, né? Tanto da mão quanto do pé, deixar bem retinho. E a dica também, né, que é aquilo que eu já falei, é aproveitar o sono, né? Bebês que têm um soninho mais pesado, que você consegue manipular enquanto tá dormindo e não acordam, e durante o dia tá muito difícil de cortar, principalmente quando é pequenininho, aproveita o soninho, que a criança tá com a mãozinha soltinha, relaxada, e às vezes você vai lá e rapidinho você corta todas as unhas. Né? Tem uma simpatia que eu aprendi, né? Como que é? Você sabe que teve um afilhado também que a mãe dele falou, Amanda, vem aqui cortar a unha dele, eu tô sem coragem. E o primeiro corte eu que fiz. Na verdade, a simpatia que eu sei que é o seguinte, o primeiro corte da criança, quem tem que fazer é a madrinha dela. A primeira unha, quando corta, tem que ser a madrinha. Então teve um que eu fiz. Aí assim, né, a gente fica louca atrás da madrinha pra madrinha cortar. No meu caso, eu tive que cortar, porque assim, todo mundo tem medo, acaba que eu mesmo... Não tem tu, vai tu mesmo. Então fui eu mesmo. Exatamente. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas é isso, gente. Apesar de parecer muito sensível, não dói cortar a unha do bebê. Então não tenham medo. Aproveitem o soninho, o momento que ele estiver bem relaxadinho. Bem claro, né? Claro, calmo, exato. É isso. E é isso aí. O recém-nascido, o bebezinho, vai ficar muito feliz, muito limpinho. E você vai ficar mais tranquila de aprender, né? Qual que é a forma correta de fazer tudo. É isso. Sempre um prazer estar aqui com você, Amanda. Gente, espero que tenham curtido as nossas dicas. Sempre um prazer, Dalize. Muito obrigada por dividir o microfone comigo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Maravilhoso esse episódio.